Agricultura BR no ar e hoje destaca o quadro de oferta e demanda de milho no estado do Mato Grosso, que foi revisado pelo IMEA. Safras e Mercados revisa sua projeção para a produção de soja no Brasil para mais de 119 milhões de toneladas. Zona da Mata Mineira tem bienalidade do café invertida neste ano de 2018. Você vai conferir os números da Associação dos Esmagadores de Soja dos Estados Unidos. O volume no mês de março foi mais intenso do que em fevereiro e no mesmo período do ano passado. Previsão do tempo, cotações de mercado e muito mais você acompanha a partir de agora com a gente no Agricultura BR. E olha, muita movimentação nos valores praticados com soja nos portos brasileiros. É o que você confere a partir de agora. A Agricultura BR traz em destaque o que vem acontecendo no acumulado desde a última terça-feira, portanto uma semana de movimentação em relação ao que vem acontecendo nos portos do Brasil. No Porto de Santos, pico de preços aconteceram, os valores continuam muito firmes, entretanto, naquilo que acontece na última semana, há um recuo de 1,70% para os valores de referência em Santos, é o que você confere aqui conosco, trazendo aqui os dados para o Porto. No dia 11 de abril, valor de R$ 88,00 a saca de 60 quilos. No dia 12 deste mês, R$ 86,50. Encerrava a última semana com alta a R$ 87,50. No dia 16, R$ 87,00 a saca e agora nesta terça-feira, dia 17, de acordo com a Grãos Corretora, R$ 86,50 o valor para a saca de soja no Porto de Santos, queda em uma semana de 1,7%. No Porto de Paranaguá, os valores da saca da soja também continuam em patamares elevados, mas no acumulado dessa semana há uma queda de 2,27%. A gente acompanha como foi a comercialização nesses últimos dias, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. No último dia 11 de abril, cotação estava em R$ 88,00 a saca. No dia 12, na quarta-feira da semana passada, na quinta-feira, dia 12, cotação estava em R$ 86,00 a saca. Na sexta-feira, dia 13 de abril, semana encerrava com valor a R$ 87,50 e abria esta semana com queda, fechando nesta segunda-feira a R$ 86,50 a saca. Nesta terça, dia 17 de abril, Porto de Paranaguá está pagando R$ 86,00 no valor de cada saca de soja do grão. E o Agricultura BR destaca agora os embarques da soja brasileira nos 10 primeiros dias úteis do mês de abril ou 2 semanas. O ritmo de embarques, por enquanto, é 23,6% mais lento do que no mesmo período do ano passado. A média diária da embarque da oleaginosa, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, totaliza pouco mais de 447 mil toneladas, contra mais de 500 mil toneladas registradas em abril de 2017. Vamos ver como é que está essa média diária. Ela mostra muito sobre como que vem se comportando os dados de embarque em relação ao Brasil. Aqui nós trazemos os números, vou pedir para o pessoal voltar, que está errado aqui, abril de 2018. Abril de 2018 tem um registro de 447 mil toneladas de soja embarcadas, contra 579.600 toneladas de abril de 2017. Os dados vão apresentando um ligeiro recuo na média diária. Entretanto, quando se compara com o mês de março, que foi de 419 mil toneladas, o ritmo de embarque diário de soja, por enquanto, abril vem no bom volume, mas ainda abaixo na média comparado com o ano passado.
No que diz respeito ao volume total de soja que o Brasil tem enviado ao exterior neste mês de abril, o acumulado dos 10 primeiros dias úteis somam 4.430.000 toneladas. Agora a gente vai colocar lado a lado o quanto de soja que o Brasil enviou ao exterior em todo o mês de março, mês passado, e também em abril do ano passado, para a gente trazer a comparação do que acontecia. Acompanhe comigo na sua tela o embarque de soja pelo Brasil em relação ao volume. Já já a gente traz os números em gráfico, mas eu tenho os dados para você aqui. Em março deste ano, o Brasil enviou ao exterior 8.810.000 toneladas. Em abril do ano passado foram mais de 10 milhões de toneladas, totalizando 10.430.000. Aquele mês foi expressivo nos embarques de soja do país, só não foi recorde porque não bateu o mês de março de 2017. Aquele mês, sim, foi o maior da história para o país. Agora sim, a gente tem os dados na tela para você de casa acompanhar. Veja que até agora, em abril de 2018, o Brasil embarcou 4.430.000 toneladas de soja. Em abril de 2017, número que eu trazia há pouco, foram 10.430.000. E em março deste ano, 8.810.000 toneladas. O que fica aqui é o seguinte: a expectativa é de que as exportações de soja do Brasil sigam se fortalecendo sim daqui em diante, à medida em que a safra de soja do país começa a entrar no mercado. Vale destacar também que um outro fator pode incrementar ainda mais as vendas externas da soja brasileira: a questão argentina, que sofreu uma forte queda na oferta do produto, uma vez que sofreu quebra de safra por lá, e as tensões envolvendo Estados Unidos e China, fazendo com que o comprador asiático possivelmente se volte à soja brasileira. Os argumentos citados pela Juliana justificam porque algumas consultorias e associações também já dão um indicativo de uma exportação brasileira de soja acima da marca de 70 milhões de toneladas para a campanha atual. Por enquanto, o mês de abril vai registrando vendas superiores a 4 milhões de toneladas no acumulado de 10 dias, com um faturamento de 1.750 bilhões de dólares. É o que nós vamos ver agora em tela. Abril tem registro de 1.750 bilhões de dólares. Eu lembro que esse número é parcial, ele vai ser fechado apenas após o fechamento do último mês, o último dia útil do mês de abril. Abril de 2017 teve um faturamento total de 3.940 milhões de dólares, enquanto março de 2018, 3.480 milhões de dólares. Por enquanto vem num bom ritmo as vendas para o mês de abril, apesar de estar mais lento que no ano passado. E a consultoria Safras e Mercados acelerou forte a sua estimativa de produção de soja no Brasil. De acordo com essa consultoria, a alta para a produção brasileira entre a temporada 16 e 17 a 17 e 18 será de 4,4%. E com isso, o Brasil e os estados que produzem vão chegar a um total de 119.230.000 toneladas da oleaginosa. É quase o número que os Estados Unidos produziram na temporada atual, na 17-18. Vamos saber agora como é que a Safras e Mercados vem estimando os dados. Olha só, a temporada atual, de acordo com Safras, vem com uma estimativa agora de 119.230.000 toneladas contra 113.980.000 toneladas produzidas na 16-17. Em comparação com o relatório do mês anterior, houve um incremento de quase 2 milhões de toneladas, o que coloca a safra brasileira em fase final de colheita muito próximo, mas muito próximo mesmo em relação à safra americana. É importante lembrar que Safras agora prevê 119.230.000 toneladas para 17-18, temporada 17-18 no Brasil, enquanto que o Departamento de Agricultura norte-americano afirma que os Estados Unidos produziram 119.520.000 toneladas, praticamente iguais às produções de Brasil e Estados Unidos.
Neste seu novo relatório, a consultoria Safras e Mercado também revisou a área plantada com soja no país, elevando este número e também trouxe para cima a expectativa de produtividade média das lavouras nacionais. Vamos acompanhar os dados novos, então. A produção, como você já viu, ficou estimada agora em 119.230.000 toneladas. A área revista ficou em 35.150.000 hectares. E a produtividade média passa de 56,58 sacas por hectare para 56,81 sacas. Safras e Mercado fala ainda a respeito dos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, que devem, neste ciclo, registrar recorde produtivo mais uma vez. De acordo com a consultoria, esta é uma expectativa que traz um dizer, nas próprias palavras deles, de uma safra praticamente perfeita. A maioria dos principais estados produtores de soja do Brasil já concluiu a colheita da safra de soja. Mas o Paraná, que é o segundo maior, ainda tem alguns hectares para serem colhidos. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, falta 3% da área cultivada para ser trabalhada, ou seja, receber as máquinas no campo. Os municípios de Pato Branco, Ponta Grossa e Francisco Beltrão são alguns desses que continuam fazendo a colheita da oleaginosa. Em relação a essas áreas que se encontram nos campos, 88% delas estão em boa condição e 12% em condição média. Destas áreas, ainda há uma parte na fase de frutificação. As produtividades oscilaram muito por conta do excesso de chuvas ocorrido durante o ciclo da cultura. Por conta disso, já espera-se uma produtividade média das lavouras de soja do Paraná menor neste ciclo, na comparação com o ciclo passado, que foi de excelente produção. Olha, o último fim de semana foi de tempo chuvoso no estado do Paraná, atrapalhando a reta final dessas atividades de colheita. Mas, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, nesta semana o clima ficou bom de novo, permitindo o avanço das atividades. E o Paraná está na reta final da colheita. O Paraná, juntamente com o Rio Grande do Sul, é um dos poucos estados no Brasil que não vão ter uma média ou uma situação melhor nessa safra comparada ao ano passado. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves como que fica a situação climática para quem está colhendo soja no Paraná. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja já vai chegando na reta final no estado do Paraná e a gente vê na imagem de satélite que tem poucas nuvens carregadas. É mais sobre o extremo norte que tivemos algumas instabilidades, mas logo o sol voltou a aparecer. Ao longo, então, dos últimos dias tivemos tempo seco, por isso, então, que a umidade do solo ainda está mais baixa em grande parte do estado. E agora, ao longo desses próximos dias, a colheita segue sem grandes dificuldades, pois o tempo segue seco e também ensolarado. Inclusive, até o dia 27 de abril não há previsão de chuva nas áreas produtoras e o mês de maio já deve se iniciar com algumas pancadas de chuva, mas que os acumulados agora mal devem passar dos 5 até os 15 milímetros. Essa chuva segue de maneira mal distribuída e principalmente ao final da tarde. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, seguimos falando de soja, mas agora no cenário internacional. Isso porque nesta última segunda-feira, a Associação Norte-Americana dos Esmagadores da Oleaginosa, NOPA, na sigla em inglês, trouxe os números para o mês de março em relação ao processamento da oleaginosa naquele país. E março teve números mais interessantes. É o que nós vamos mostrar agora no Agricultura BR. Quando nós temos essa situação aqui, nós temos também resultados melhores em torno daquilo que acontecem
acontece no mercado da soja. Veja só que março totalizou 4.670.000 toneladas de soja que passaram pelo processo de esmagamento, processo para a produção de óleos vegetais, enquanto que fevereiro teve 4.180.000 toneladas. Vem em elevação os dados aqui para esmagamento de soja, para a produção de óleo e farelo nos Estados Unidos. Esse número aqui de 4.670.000 toneladas de soja esmagadas nos Estados Unidos ou processada nos Estados Unidos é recorde para o mês de março. É o melhor mês de março da história para os norte-americanos em torno de esmagamento. Ainda falando de Estados Unidos, a gente traz agora o relatório semanal divulgado pelo Departamento de Agricultura do país no que diz respeito às inspeções sobre as exportações, ou seja, aquela soja que está pronta para ser enviada ao exterior. O volume na semana encerrada no dia 12 de abril alcançou 444.987 toneladas. Esse volume semanal ficou acima da semana anterior, quando o número passava de 381.000 toneladas. O acumulado da safra traz um volume de 42.350.000 toneladas de soja já inspecionadas para embarque nos Estados Unidos. Apesar de um volume grandioso, ainda assim está atrás do que eu visto no acumulado da safra passada por lá, quando os embarques norte-americanos estavam mais aquecidos. Nessa época do ano passado, o volume chegava a mais de 48 milhões de toneladas. E muitos fatores acabam influenciando o mercado internacional da soja. Eles passam desde as disputas comerciais na qual os Estados Unidos estão envolvidos até o petróleo, que acabou tendo uma redução de valores agora no início desta semana. Vamos saber agora como é que vem soja sendo negociada em Chicago, um termômetro importante para os negócios. Temos soja em Chicago neste momento vindo em estabilidade, mas é importante lembrar que são 2 dias seguidos de queda. Sexta-feira fechou em queda e segunda-feira também. Portanto, temos maio de 2018, contrato negociado a $10,41 mais 4 o bushel. Posição de julho, $10,53 por bushel. Agosto, $10,53 mais 6 por bushel. E setembro, $10,46 por bushel. Negócios neste momento na Bolsa de Chicago, apontando estabilidade para os negócios. De olho agora nas questões envolvendo o câmbio aqui no Brasil. Antes da gente ver como que o dólar se comporta neste momento, a gente fala a respeito de uma boa notícia para a economia nacional. Isso porque o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele alterou a sua expectativa de crescimento do PIB do Brasil, tanto neste ano de 2018 quanto para 2019. Para 2018, a expectativa do Produto Interno Bruto saiu de 1,9% para 2,3%. E já em relação ao ano que vem, 2019, a projeção saiu de 2,1% para 2,5%. Bom, aqui no país o câmbio operava com queda nesta terça-feira, próximo aos R$ 3,40. A gente acompanha os negócios de agora, então. Dólar segue nesta faixa de R$ 3,40, R$ 3,40 mais 1, com leve variação negativa de 0,30%. E a gente vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Não se esqueça de participar do programa com a gente, mandando seu comentário, pergunta ou também foto e vídeo da sua produção. A gente adora receber e compartilhar com o restante do país. Você que não tem nosso número, anote aí, é o 67996562266. E ainda hoje, nessa edição, nós vamos falar um pouco e tratar do assunto fungo rural no Agricultura BR. Isso e mais daqui a pouco, depois do intervalo. Produtores rurais com propriedade no Pantanal de Mato Grosso do Sul lotaram nesta segunda-feira o auditório da Assembleia Legislativa do Estado. Eles foram convocados a acompanhar a audiência pública que debateu o projeto de lei número 750 de 2011 no Senado Federal, que dispõe sobre a política de gestão e proteção do bioma Pantanal. Para muitos produtores, a aprovação do projeto poderá inviabilizar a atividade pecuária no bioma pantaneiro. A repórter Kylie Rodrigues esteve presente na audiência e traz agora mais informações. Com o plenário da Assembleia Legislativa lotado por produtores e representantes do setor, a audiência pública discutiu o projeto que dispõe sobre a política de gestão e proteção do bioma Pantanal.
Essa lei, ela trata da política de gestão, como é que nós vamos gerenciar esse bioma, como é que nós vamos proteger e ao mesmo tempo gerenciar para que o que foi aprovado, tanto do Código Florestal e o que venha a ser aprovado neste projeto, ele possa, na prática, ser cumprido, ser efetivado. É um projeto abrangente, que tem que ser bem discutido, tem que ser bem avaliado, para depois de aprovado não sofrer aí, tendo que sofrer emendas e discussões a respeito desse ou daquele ponto. Então é importante que façamos isso antes, como tem sido feito aqui. Para os produtores, a lei irá prejudicar a atividade rural na região. Essa nova lei, ela parte de uma primícia que é muito equivocada. Ela está atribuindo à propriedade rural o intuito de preservação ambiental e, ao contrário, a propriedade rural ela tem um fim econômico. Depois vem o social e, por último, vem o ambiental. Não existe como desenvolver, praticar o ambiental se não existe o econômico antes de todas as outras necessidades do homem. Inclusive, a própria substituição de pastagem, que não dá origem a material lenhoso, ele é considerado uma supressão vegetal. E, de acordo com essa nova proposta, isso está sendo inibido, que vai reduzir ainda mais o valor econômico das propriedades e os produtores não serão indenizados por essa ação. O produtor rural está espancado. Nós não precisamos mais de lei ambiental, nós precisamos de incentivo, nós precisamos de ajuda e de segurança jurídica para a gente conseguir trabalhar e produzir. E basta, chega de empecilho. A gente mantém um sistema, paga por um sistema que acorda e dorme pensando numa forma de empecilhar e de onerar o produtor rural. Essa PL não tem legitimidade para ela ter a continuidade e ela não pode prosperar. Tudo que tem na Constituição e já está regulamentado, se eles acham que tem a necessidade de alguma adequação, que eles emendem na Lei 13.123, que regulamenta a parte ambiental na Constituição Federal. Para o chefe-geral da Embrapa Pantanal, a preservação ambiental é necessária. Porém, é preciso analisar muito bem o projeto para não prejudicar a renda dos produtores que sobrevivem da atividade. Nós não encaramos que só o produtor tem que pagar essa conta. Nós acreditamos que a preservação é fundamental, mas ela é fundamental para todos. Não só para quem mora lá no Pantanal, mas para quem mora em outras regiões. Então, ampliar essa discussão significa incluir as pessoas na responsabilidade pelo Pantanal. Isso é muito importante. Então, por exemplo, as pessoas que moram em outros estados, que são influenciados, seu clima é influenciado pelo Pantanal, também deve se lembrar que para tê-lo preservado, depende também da contribuição deles. Então, o que nós não podemos fazer nunca é deixar tudo na conta do produtor. Por outro lado, nós não podemos deixar também o Pantanal se acabar. E exatamente essa audiência pública leva a essa discussão. Como fazer isso? Nesta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados de embarques parciais do Brasil. Em relação ao milho, importante lembrar que o foco das exportações neste momento é para a soja. Mesmo assim, abril vem com um volume interessante para as exportações. É o que nós vamos ver agora, como é que fica essa situação para o milho aqui no Agricultura BR. Começando pelo volume, claro, quando você lembra do que acontece com soja, é claro que é baixo, mas o milho vem com bom volume. 113.200 toneladas neste momento para 10 dias úteis para o milho neste acumulado de abril. Março fechou com 605 mil toneladas, havia mais condições para embarcar milho no mês passado. Abril de 2017, 154.700 toneladas. Aqui pela projeção, abril de 2018 deve bater com facilidade o mesmo período do ano passado. Vamos ver agora o quanto de receita que as vendas realizadas pelo país no acumulado deste mês de abril já geraram. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram acumulados 19 milhões e meio de dólares nos primeiros 10 dias úteis do mês atual. Em março, mês passado,
O acumulado do faturamento chegou a 105 milhões e 400 mil dólares. E a comparação com abril do ano passado mostra que o volume de embarques e também a receita gerada neste ano está melhor. No acumulado do mês de abril do ano passado todo, chegou a 27 milhões e 100 mil dólares, mostrando, portanto, que logo abril deste ano deve bater o faturamento do mês do ano passado. Seguimos falando de milho, agora com destaque para o Mato Grosso. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, revisou o quadro de oferta e demanda do milho no estado em relação à temporada atual 2017-2018. Trouxe mudança tanto para a oferta quanto a demanda, mudando, portanto, a expectativa de estoques no estado. Em relação à oferta, houve ampliação significativa de 2,13% em relação à projeção apresentada no mês de dezembro, que foi o relatório anterior. A oferta de milho no estado está agora projetada em 25 milhões e 990 mil toneladas. Esse incremento tem a ver com a perspectiva de condições climáticas mais favoráveis para a segunda safra no estado. Houve também revisão sobre a demanda do milho mato-grossense. Um dos motivos que explica essa situação é o uso maior do milho para a produção do etanol. Vamos ver como é que ficou essa revisão de demanda. Nós temos aqui uma utilização em Mato Grosso de 25 milhões 890 mil toneladas do cereal, uma alta de 2,6% frente ao relatório anterior, demanda para o milho de acordo com o IMEA. Ainda falando sobre a demanda, um outro motivo que trouxe para cima esse número foi a expectativa de embarques de milho do estado. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os dados apontam para uma exportação na atual temporada de 15 milhões 680 mil toneladas, um número que fica 0,6% acima da expectativa anterior apresentada em dezembro. Ora, com uma previsão de demanda contínua para o estado, houve mudança na expectativa de estoques finais do milho por lá, que agora ficaram projetados pelo IMEA em apenas 100 mil toneladas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o centro-oeste do país, onde tem o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Grande parte das áreas produtoras de milho da região centro-oeste andaram recebendo algumas pancadas de chuva nesses últimos dias. A gente vê aqui na imagem de satélite nuvens ainda carregadas na maior parte dos 3 estados. Só que a umidade do solo só está mais elevada mesmo, principalmente entre o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás. Já no estado do Mato Grosso do Sul, como a chuva foi muito mal distribuída e também teve baixos volumes acumulados, essa umidade do solo está um pouco menor. Ao longo dos próximos dias ainda voltamos a ter um pouco mais de chuva por lá, recuperando aos poucos essa umidade. O acumulado deve chegar até os 30 milímetros. Já no estado do Mato Grosso, volta a chover de maneira mais significativa, principalmente nas áreas mais a oeste, onde o acumulado pode chegar até os 50 milímetros. Já no estado de Goiás também continua chovendo, só que de maneira um pouco mais mal distribuída, e é principalmente as áreas mais a oeste que recebem os maiores volumes acumulados. Agora, para o próximo período, que vai do dia 23 até o dia 27 de abril, a expectativa é que a chuva cesse sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Teremos maiores aberturas de sol e isso faz com que a umidade do solo volte a cair um pouco mais. Já entre o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás, até chove, só que essa chuva vem com baixos volumes acumulados e de maneira mais mal distribuída. Agora teremos o mês de maio iniciando ainda com tempo mais seco em grande parte da região centro-oeste. Isso porque a umidade da Amazônia já passa a influenciar menos nas chuvas que ocorrem sobre a região. A gente vê aqui que os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros e as chuvas seguem muito mal distribuídas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Toda tarde de segunda-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de inspeção de exportações. São aqueles produtos que já saíram ou que estão prontos para deixar os Estados Unidos. O relatório desta segunda-feira trouxe a movimentação até o último dia 12 de abril. E no caso do milho, totalizou pouco mais de 1.504.000 toneladas embarcadas na semana. Um volume 400.000 toneladas inferior à semana que antecedia. Vamos ver os dados agora e também o acumulado da safra. Veja só que na semana, como eu disse, foram 1.504.697 toneladas embarcadas até 12 de abril. A safra tem 27.983.000 toneladas até este momento. Um número que parece expressivo, mas esses 27 milhões aqui, 700.000 toneladas, eles são bem inferiores ao que se tinha no ano passado na mesma data, quando totalizava mais de 35 milhões de toneladas de milho embarcadas pelos norte-americanos. Vamos ver como que está o mercado do milho nesta terça-feira? Acompanhe comigo na tela, Bolsa de Chicago em destaque. Milho vem operando com queda neste momento. A posição de maio vem a $3,81 o bushel. Julho, $3,89 mais 4. A posição de setembro, que até há alguns dias operava acima dos $4 o bushel, agora vem abaixo disso, a $3,96 mais 6. Enquanto dezembro, $4,06 o bushel, com as posições perdendo cerca de 1 cento de dólar por bushel para cada uma delas. Fabiana, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, não é mesmo? Já já a gente traz em destaques outras informações para o mercado agrícola do país, trazendo principalmente notícias para o setor cafeeiro. Bom, e você pode participar do programa conosco, é muito simples, você manda sua mensagem para o Facebook, para o Twitter e foto e vídeo no nosso WhatsApp. É o 67996562266, participe conosco. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta e a gente convida você que é do setor da cafeicultura para acompanhar os destaques do setor. A safra 2018 de café arábica da região da Zona da Mata Mineira é marcada por uma curiosidade, a inversão da bienalidade do café. Vale a gente lembrar que bienalidade é uma característica da variedade arábica de alternar entre um ano de alta produção e um ano de baixa produção. Normalmente, a Zona da Mata Mineira tem uma bienalidade invertida às demais regiões cafeeiras do Brasil, ou seja, enquanto o restante do país tem uma bienalidade positiva para o café, o ano na Zona da Mata Mineira é normalmente invertido, ou seja, de bienalidade negativa. Neste ano de 2018, ocorre, portanto, uma mudança na bienalidade do café na Zona da Mata e se iguala às demais regiões produtoras do país. Todas, portanto, enfrentam em 2018 um ano de bienalidade positiva. De acordo com a Conab, o que causou essa inversão na bienalidade por lá foram as situações climáticas adversas sofridas no último ciclo do café, que trouxeram baixa produtividade dos cafezais, mesmo em ano supostamente de bienalidade positiva. Portanto, enfim, 2018 é ano de produção elevada para a Zona da Mata Mineira, assim como as demais regiões produtoras do país. E a gente mostra para você agora quais são as projeções da Conab para esta região. A área sofre uma leve redução, cai em 1,2%, ficando estimada em 270.200 hectares. A produtividade média esperada para essa região pela Conab é de 25,43 sacas por hectare, 11,1% acima do rendimento médio dos cafezais observados no ano de 2017. Está aí o motivo, portanto, da inversão da bienalidade na região. Com isso, a produção pode ficar até quase 10% maior, chegando a 6.870.000 sacas de 60 quilos do grão. E, Fabiano, a gente tem participação do público de casa de hoje e, por coincidência, da Zona da Mata Mineira.
Vamos trazer então essa participação, é da zona da Mata Mineira e está falando sobre alguma coisa da região. Quem participa é Jadean, de Muriaé, em Minas, e ele diz o seguinte: gostaria de saber a previsão de chuva para a região da zona da Mata Mineira nos últimos dias desse mês de abril, então até o final do mês de abril. Ou a pergunta aqui do telespectador, Juliana. Jadean, quem vai responder para a gente é a Graziela Gonçalves. Atenção. Por enquanto, nas imagens de satélite, a gente enxerga que ainda tem um pouco mais de aumento de nebulosidade sobre o estado de Minas Gerais, mas as chuvas mesmo vêm ocorrendo de maneira mal distribuída e temos maiores aberturas de sol. Isso faz com que a colheita do café arábica possa seguir sem grandes dificuldades, inclusive ao longo dos próximos dias, mesmo porque o tempo deve seguir seco e ensolarado na maior parte das regiões. É apenas no Triângulo Mineiro que o acumulado pode chegar até os 5 milímetros e essa chuva chega principalmente no finalzinho da tarde. Já para o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de abril, até volta a chover na maior parte do estado, porém ainda com baixo volume acumulado e no final da tarde. É por isso então que não deve atrapalhar as atividades de colheita. Teremos então o início do mês de maio também com uma condição muito parecida, chuvas com baixo volume acumulado e que vem principalmente no final da tarde. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde, que você pode participar também. É muito simples, é só mandar sua pergunta sobre clima, sobre mercado, sobre técnicas para o Agricultura BR no nosso Facebook, no Twitter, no e-mail ou ainda no WhatsApp, no 67 99656 2266. E o governo de Minas Gerais está promovendo uma série de ações para vender mais café do estado de Minas para países asiáticos, como a China, por exemplo. Olha, tanto é que 50 amostras de cafés arábica diferenciado do estado de Minas Gerais foram enviados para a China e serão avaliados por analistas sensoriais de uma rede de supermercados, porque são potenciais compradores da produção mineira de café de melhor qualidade. A China é um país tradicionalmente consumidor de chá, mas vem abrindo espaço para o café à medida em que a bebida cai no gosto da população, que é estimulada pela chegada de grandes redes internacionais especializadas no café gourmet. Para a Secretaria de Agricultura de Minas, embora as exportações para a China tenham representado menos de 0,5% da receita do produto em 2017, o mercado é atrativo para os mineiros, já que vem sinalizando o crescimento consistente ao longo dos anos. Nas 2 últimas décadas, os embarques para lá passaram de 1.000 sacas para mais de 44 mil. Segundo a Secretaria, tanto o volume quanto a receita podem alcançar números significativos, se multiplicados pelo tamanho da população, que é a maior do planeta, com mais de 1,5 bilhão de habitantes. Os cafés especiais ainda representam uma fatia pequena dos embarques brasileiros ao exterior, mas nos últimos anos tem aumentado esta participação. De acordo com dados da do Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, no primeiro trimestre deste ano, o volume de cafés especiais enviados ao exterior ficou 24,2% superior na comparação com o volume dos 3 primeiros meses do ano passado. Vamos agora acompanhar o mercado do café aqui no Brasil, que vem registrando algumas recuperações nos últimos dias. Nesta última segunda-feira, no entanto, o CPEA apurou uma queda no mercado de São Paulo. O valor da saca caiu para R$ 428,19, reduzindo a alta que havia sido acumulada neste mês de abril. Ainda assim, há uma valorização em relação ao fechamento do mês passado, é de 0,24%. E
E os estoques de café verde dos Estados Unidos durante o mês de março subiram. Depois de 7 quedas consecutivas, foram registradas elevações nesses estoques de café verde. Os estoques norte-americanos, eles são muito importantes por conta daquilo que vem acontecendo ou como ele influencia os negócios na Bolsa de Nova York. É uma alta pequena, pouco mais de 42 mil sacas, mas que colocam os estoques norte-americanos acima dos 6 milhões de sacas de café no registro final do mês de março, de acordo com a Green Coffee Association, que mostra como é que vem essa situação para o café estocado nos Estados Unidos. Aqui os números fechados de março de 2018 traz essa alta de pouco mais de 42 mil sacas, 42.449 sacas de café. O total agora estocado nos Estados Unidos é de 6.570.000 sacas no fechamento do mês de março. Dado importante, é um dado que influencia evidentemente mercado de café, principalmente em Nova York. É importante lembrar esse dado que eu falava, foram 7 quedas consecutivas. As quedas, assim como essa alta, são pequenas, 40 mil, 30 mil sacas, mas de qualquer maneira aconteceram durante 7 meses consecutivos, agora uma elevação. Esses estoques norte-americanos, eles são classificados como adequados, de adequados para alto, e isso faz com que eles consigam manter certa pressão negativa sobre os negócios em Nova York. Vamos saber agora como é que Nova York se comporta depois da apresentação desses dados. Nós temos aqui uma ligeira queda para as posições em recuo para a Bolsa de Nova York, e isso acontece tanto por conta dos estoques divulgados nos Estados Unidos, como também a alta do dólar no Brasil. O dólar acima de R$ 3,40 no Brasil mexe com o preço do café no cenário internacional também. Posição de maio negociada $1, 13 centes mais 35 a libra-peso. Julho, $1, 15 centes mais 60 por libra-peso. Setembro negociada $1, 17 centes mais 85 por libra-peso, enquanto que dezembro vem com a posição negociada agora a $1, 21 centes mais 35 por libra-peso. Hoje dia de queda para os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Café Conilon agora. Mais uma alta foi observada nesta última segunda-feira para o valor da saca desta variedade no estado capixaba, o Espírito Santo. O CPE apurou os valores e mostram que o acumulado do mês de abril já soma quase 4% de elevação na comparação com o mês passado. E olha que curioso, a safra está sendo colhida, ou seja, colocando mais café no mercado. E ainda assim o preço pago pela saca do grão está em elevação. Nesta última segunda, portanto, dia 16 de abril, o valor fechou a R$ 320,51. Lembrando, para a variedade Conilon tipo 6, classificação peneira 13 acima. A elevação exata no acumulado do mês é de 3,93%. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, importante referência para os negócios com o Conilon aqui no Brasil. Nós temos aqui o Robusta vindo naquela situação, naquele ritmo que nós temos acompanhado nos últimos meses, acima da marca de $1.700, vai mantendo esse piso, com exceção do mais curto prazo, que já tem ameaça de perder os $1.700. Posição de maio é negociada com queda de 0,41% a $1.702 a tonelada. Julho, queda de 0,12%, negócios em $1.734 por tonelada. Setembro é negociado com $1.726 a tonelada, com queda de 0,17%. E a posição de novembro, posição negociada $1.728, com queda de 0,40%. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres neste momento.
Veja com a gente a seguir que os agricultores paranaenses já deram início ao cultivo da safra de inverno. E você participe do programa conosco. Você pode participar comentando as reportagens, as análises do Agricultura BR através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Não sai daí, voltamos já. E o Agricultura BR destaca mais uma vez aqui o FunRural, que tem o prazo para adesão dos produtores rurais ao Refis até o final deste mês. Recentemente, tivemos a ProSoja do Mato Grosso se posicionando contra a adesão por parte dos produtores. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O prazo para a adesão ao Refis do FunRural encerra no próximo dia 30 de abril. É o momento máximo para que os produtores rurais aceitem o programa de parcelamento de débitos junto ao fundo. A deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina Corrêa da Costa, comentou o prazo e as propostas da FPA para alteração. Foram derrubados todos os vetos presidenciais, então acabou multa, acabaram-se os juros. O parcelamento é 176 meses, não tem mais a sucumbência dos contratos advocatícios, enfim, no âmbito legislativo do que tinha se proposto já foi tudo feito, né? O que nos resta agora? Primeiro, o prazo da adesão está acabando, é dia 30 de abril. Quem quiser aderir a esse Refis Rural tem que ir na Receita, né? Se declarar o que deve e fazer aí o seu parcelamento, pagar a adesão, né, 2,5% e fazer o parcelamento. O que ainda falta para ser resolvido do FunRural? A modulação do Supremo, que nós estamos tentando fazer uma pauta com a presidente para ver se coloca em votação no plenário do Supremo, e aí para ver se é possível, se o Supremo julga logo esse quesito, para ver se nós conseguimos essa modulação. E também tem um projeto de lei, 9252, do deputado Jerônimo, que está na Câmara e nós tem lá um pedido de urgência, né, para ele ser colocado em votação, que é a remissão também de todo o passado, que é basicamente igual ao que o Supremo está fazendo. Para a ProSoja de Mato Grosso, o produtor rural não deve aderir ao Refis do FunRural. Definiu por unanimidade ao produtor rural de soja e milho em não aderir ao Refis do FunRural, motivo o qual levou a tomar essa decisão, que em 2010, reiterada em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento do FunRural era inconstitucional. Por nossa surpresa, em março de 2017, ele torna esse FunRural constitucional. Então nós entendemos que esse período, até março de 2017, não é devido pelo produtor rural. Por isso, na nossa Assembleia, foi recomendado ao produtor em não aderir a esse refis aí colocado pelo governo, por entender que não é devido por nossa classe. No último dia 4 de abril, cerca de 10 mil produtores rurais brasileiros se reuniram em frente ao Congresso Federal em Brasília para protestar contra o FunRural e principalmente a cobrança retroativa do fundo referente ao período em que foi considerado inconstitucional entre 2011 e 2017. Chega aí, Fabiana, dá o teu recado aí e vamos juntos mostrar a força do agro unido. Por aqui agora a gente fala de exportações gaúchas. Elas registraram um recorde no mês de março, alcançando o maior crescimento dos últimos 22 anos. Na comparação com março do ano passado, o crescimento foi de 19%. Annelise Nicolodi tem mais informações. O volume total exportado no mês passado representa 1,5 bilhão de dólares. Papel e celulose foram os destaques de vendas, com alta de 564,7%, seguidos de tabaco e soja. Esse valor é o mais alto já registrado em março, na série histórica da pesquisa da Fiergs, que começou em 1996.
No acumulado do trimestre, as exportações chegaram a 5,8 bilhões de dólares, o que representa 75,6% de aumento. Essa alta foi puxada pela venda de uma plataforma de petróleo em Rio Grande. A China se mantém como o principal país parceiro do Rio Grande do Sul, respondendo por 36% do total comercializado. Na segunda posição, os Estados Unidos, com 5,1%. E em terceiro, a Coreia do Sul, com 3,2%. Os agricultores do Paraná já deram início à semeadura da safra nova de inverno. Áreas destinadas à aveia e ao trigo já começam a ser implantadas, mas ainda representam menos de 1% do total previsto. Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, as atividades devem se intensificar somente no fim deste mês de abril, porque por enquanto ainda falta umidade adequada no solo para garantir uma boa germinação. Em relação à produtividade média esperada para as lavouras de inverno neste ciclo, o Departamento de Economia Rural do Estado aguarda uma recuperação forte para todas as culturas. A gente trouxe na tela aqui a projeção dessa melhora de rendimento do ano passado com a projeção para este ano. Veja que as lavouras de centeio devem apresentar um forte incremento de 51% na sua produtividade. A cevada aparece em segundo lugar, com expectativa de melhora em 39%. A canola vem em seguida com 38% de expectativa. O trigo, que tem a sua grande produção, a maior produção na safra de inverno, deve se recuperar bem também em 37%. O triticale deve ter um incremento de 36%, a aveia preta de 23% e a aveia branca de 13%. É esperada essa recuperação forte porque a safra passada foi de quebra por conta do clima insatisfatório para essas culturas por lá. Por aqui vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essas culturas de inverno no sul do país. Quem fala sobre este assunto é Graziela Gonçalves. Apesar da Laninha estar perdendo intensidade, as chuvas ainda não voltaram a ficar frequentes sobre a região sul do país. A gente vê até aqui na imagem de satélite pouca nebulosidade e ao longo dessas últimas semanas, por conta da falta de chuvas mais significativas, a umidade do solo segue mais baixa em grande parte dos 13 estados. Ao longo dos próximos dias ainda não há expectativa de chuvas volumosas para melhorar essa situação, principalmente agora para o início do plantio das culturas de inverno. Teremos então acumulados que mal vão passar dos 5 milímetros no sul do estado do Rio Grande do Sul. Já para o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de abril, infelizmente a mesma condição ainda deve continuar. Tempo seco e bastante ensolarado, e chuvas muito mal distribuídas e com baixo volume que seguem principalmente no finalzinho da tarde. O mês de maio é que volta a começar, então, com um pouco mais de instabilidade, chegando principalmente no sul do estado gaúcho. Agora, as chuvas ao longo desse mês começam a se regularizar um pouco mais por conta da chegada da umidade da Amazônia e também da passagem de novos sistemas. Por isso que a gente vê aqui que na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, teremos, então, acumulados que atingem até os 30 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E os preços do trigo estão favoráveis ao setor no momento, uma vez que vem mostrando recuperação. É animador para o setor, uma vez que os valores seguem bem abaixo do custo de produção. Essa recuperação, então, é um sinal positivo. De acordo com o CPEA, a apuração neste mês de abril no estado do Paraná já tem alta de 7,66%. Veja que o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador subiu mais uma vez nesta última segunda-feira, fechando a R$ 790,82 para o estado do Paraná. No estado do Rio Grande do Sul, também há alta nestes últimos dias. A gente acompanha na tela agora a apuração do CPEA para o estado gaúcho e desta vez tomando como base o trigo tipo brando. O valor nesta última segunda, dia 16, fechou a R$ 699,96, também mostrando recuperação dia a dia para esta variedade do cereal. No acumulado do mês, já há uma alta de 5,96%.
Você conferiu os destaques e valores praticados no mercado físico brasileiro do trigo. Vamos saber agora como é que vem a referência internacional, é o trigo negociado na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Vamos para trazer aqui os dados, porque trigo tem recuperação nesta terça-feira. Você observa aqui que a posição de maio é negociada a $4,67 o bushel, vai ganhando 5 centes de dólar neste momento. Julho tem posição negociada a $4,82 mais 6 por bushel, ganha pouco mais de 3 centes. Setembro vem cravado em $5, com ganhos de pouco mais de 2 centes por bushel. E dezembro, $5,23 por bushel, também ganhando cerca de 2 centes na posição. Lembrando que trigo vem com uma situação um pouco mais confortável para o trigo norte-americano, tem até uma expectativa melhor de preços este ano. É por isso que para a temporada 18 e 19 há uma elevação na ocupação com área nos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, os últimos destaques da Conab para o setor de frutas e hortaliças. Você continue conosco, participe do programa, mande as suas mensagens aqui para o Agricultura BR no nosso WhatsApp, no 679-9656-2266. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, e agora para trazer em destaque as atrações aqui do Canal do Boi. O Canal do Boi traz para você uma série de informações e sempre levando tecnologia e informação ao produtor rural brasileiro. É por isso que eu recebo aqui a Carla Lauton, ela que é jornalista do Pecuária BR. E Carla, o que o pessoal do Pecuária, Renata Ferreira, Jorge Zaidan, você estão preparando para o início da noite de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos de casa. Hoje no Pecuária BR nós vamos saber sobre nutrição inteligente. Você sabia que bactérias são benéficas para a saúde do rebanho? A gente vai ver hoje sobre probióticos e pré-bióticos e como eles podem beneficiar a saúde dos bovinos. E nós vamos ver também um destaque para Mato Grosso. Daqui 2 semanas vai começar a vacinação contra a febre aftosa e no estado de Mato Grosso já é possível trocar, fazer a troca entre vacina e bovinos, e essa desse ano já atingiu o maior recorde dos últimos 3 anos, Fabiano. Que mostra um aproveitamento melhor e um planejamento melhor também por parte do pecuarista mato-grossense, é isso, Carla? É isso mesmo. Agora já se pode trocar 111 doses por uma arroba de boi. Tá certo, então, Carla. Bom, então tá aí o convite feito. Logo mais, nós temos Pecuária BR começando um pouquinho mais cedo. A Agricultura BR, terceira edição, encerra e aí já temos o início do Pecuária BR com todas as atrações. Obrigado pela sua participação, Carla, mais uma vez aqui no Agricultura BR. Obrigada, Fabiano. Boa tarde a todos. A Conab divulgou nesta terça-feira o 4º Boletim Hortigranjeiro do Brasil de 2018, mostrando as maiores quedas e as maiores altas nos preços dos produtos, frutas, legumes e hortaliças no acumulado deste último mês de março. Entre as maiores quedas se destacaram a batata e o tomate, por conta da grande oferta dos produtos. Em relação à batata, houve queda registrada nos seguintes estados: Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Pernambuco, sendo que a maior baixa foi observada no Distrito Federal, com queda de 25,2%. Mudando a tela, a gente traz agora a queda para o tomate, que teve registro de baixa em Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal. A maior baixa neste caso foi para o estado capixaba, com 13,2% de queda na comparação com o mês anterior, mês de fevereiro. A maior oferta de tomate foi provocada pela maturação acelerada do fruto e colocação imediata no mercado, uma medida tomada pelo agricultor preocupado com as temperaturas elevadas e a compensação de preços.
No caso das frutas, as mais tradicionais, como banana, maçã, mamão, melancia e também a laranja, a tendência foi de elevação de preços neste último mês de março. No caso do mamão, por exemplo, a oferta foi reduzida devido à menor qualidade dos frutos por conta do excesso de chuvas nas áreas produtoras. Por falar em áreas produtoras, vamos saber agora, em todo o Brasil, como é que fica a previsão do tempo para as regiões produtoras de hortifruti brasileiras. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Por enquanto, grande parte das áreas produtoras de hortifruti do centro e sul do país estão aí com tempo mais seco e ensolarado. A gente vê na imagem de satélite que as nuvens mais carregadas se encontram principalmente sobre o centro e norte do país. Ao longo dos próximos dias, a previsão ainda vai ser de sol, principalmente para o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e região sul de uma maneira geral. O tempo também segue seco na maior parte do estado de Minas Gerais e interior do estado da Bahia. Nas demais áreas, a chuva até retorna, porém de maneira ainda mal distribuída. Para os próximos dias, que vão do dia 23 ao dia 27 de abril, ainda vamos ter grande parte do centro-sul com previsão de tempo seco e ensolarado. Temos algumas instabilidades ainda chegando no estado gaúcho, mas os acumulados mal devem passar até dos 5 milímetros. De uma maneira geral, teremos ainda grande parte das áreas lá para o extremo norte com previsão de chuva. E agora, como as temperaturas não estão subindo tanto, este tempo mais seco não deve então atrapalhar aí o cultivo do hortifruti. Agora, ao longo do próximo período, que vai até o dia 2 de maio, aí sim a chuva aos poucos volta para principalmente a região sul do país, onde o acumulado no sul do estado gaúcho pode atingir até os 30 milímetros. Já grande parte da área central ainda tem chuva muito mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais. Obrigado pela participação, Graziela Gonçalves. E olha, você que é produtor de hortifruti, quer participar do Agricultura BR, o programa também é feito para você. Então participe conosco, mande mensagem, mande perguntas a respeito das técnicas agrícolas, também da previsão do tempo e também imagem e vídeo aí da sua produção. Você que é produtor de melancia, produtor de maçãs, de banana, pode mandar aqui para o Agricultura BR. E agora nós trazemos aqui o destaque das cotações para o setor. O Canal do Boi firmou uma parceria com a Sato Leilões para realizar a venda de imóveis rurais e urbanos em todo o país. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o Antônio Sato, que é diretor da leiloeira, para explicar como que essas vendas vão acontecer. Sato, obrigado por ter vindo. Vamos explicar agora para quem nos acompanha que parceria é essa entre o Santander, a Sato Leilões e o SBA, o Canal do Boi. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês da SBA, agradecer a entrada e a disponibilização para falar do nosso trabalho junto ao pessoal do agronegócio do nosso país. Eu acredito que essa parceria ela é inovadora, por isso que nós estamos trazendo em primeira mão para o SBA, para oferecer imóveis em regiões urbanas do Brasil para quem está no campo. Muitas vezes quem está no campo acaba não tendo acesso à internet ou acaba se focando muito no seu negócio e acaba esquecendo de outros negócios que seriam tão rentáveis quanto o seu próprio negócio. Boas oportunidades. Boas oportunidades. O leilão chega para agregar mais na renda das famílias. Tem pessoas hoje que vivem somente de arrematações. E aí a gente acabou visualizando esse mercado juntamente com o Jorge, que é aqui da SBA também. E acabamos formalizando a parceria para levar todos esses imóveis exclusivos do Banco Santander à disposição de quem está no interior do nosso Brasil. Bom, são dezenas de imóveis esparramados por todas as regiões do país? São exatamente 78 imóveis divididos em todas as regiões do Brasil, a maioria deles em várias capitais, como São Paulo, Rio, Minas, várias capitais. Para as pessoas terem mais acesso às informações, é só acessar o nosso site, que é o satoleilões.com.br. Lembrando também que todos esses imóveis, em alguns imóveis nós temos até 40% de desconto.
Sobre o valor normal de avaliação. Sobre o valor normal de avaliação, então tem 40% de deságio. Lembrando que além do desconto, a pessoa pode fazer um parcelamento diretamente com o banco em até 60 meses, ou se a pessoa preferir, pode se utilizar também do crédito bancário Santander e financiar o imóvel em até 420 meses. Então é tudo de bom esse leilão. A pessoa pode comprar o imóvel com 40% de desconto, parcelar em até 60 meses ou financiar em 420 meses. Não tem nada melhor no mercado hoje para quem quiser comprar um imóvel. Com um bom desconto como esse? Com um bom desconto como esse. Essa parceria é uma parceria inédita. Agora nós temos casas, apartamentos, terrenos também? Casas, apartamentos, terrenos, vagas de garagem, são os mais variados imóveis. Para vocês terem ideia, nós temos imóveis de R$80 mil até 5, 10 milhões de reais. São dezenas de imóveis por diferentes cidades do país. Diferentes cidades do país, isso aí. Bom, para ter acesso a essa informação, nessa parceria do Santander, Sato Leilões e SBA, como acessar as informações? Como entrar em contato e saber o que está disponibilizando nesses leilões? Isso. Primeiramente, mais uma vez, é só acessar o nosso site, que é o www.satoleilões.com.br. Caso alguém tenha dificuldade em acessar devido à região, hoje todo mundo tem acesso à internet, mas se alguém tiver dificuldade, é só entrar em contato com a nossa central de atendimento, que fica em São Caetano do Sul, através do telefone 11 4223 4343. Conversa com alguém da nossa equipe que vai poder te auxiliar no seu cadastro. O leilão também ele vai ser presencial e online. O encerramento do leilão está previsto para o dia 20 desse mês, às 10 horas, no nosso auditório em São Caetano do Sul. E quem não puder estar presencialmente no leilão vai poder se cadastrar no site, se habilitar e ofertar os seus lances. Bom, isso daí é uma boa oportunidade de investimento para quem está em regiões mais distantes do país e quer adquirir ou investir em alguns imóveis. Estão disponíveis com até 40% de desconto na Sato Leilões. Agradeço a sua presença aqui, Sato. Eu que agradeço, Pulga. E a nossa estrutura também está aberta para vocês e para o pessoal que está nos assistindo aí. O nosso muito obrigado. Obrigado a você. Voltamos ao programa. E a gente fala agora sobre soja por aqui, com destaque para o estado do Mato Grosso. Mato Grosso bateu recorde no processamento da oleaginosa no mês de março. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De acordo com a entidade, foram processadas no mês, no estado, 913.500 toneladas da oleaginosa, um número que ficou 10,68% acima na comparação com o processamento atingido em março do ano passado e alcançou, Fabiano, o recorde mensal para o estado mato-grossense. É verdade, Juliana. E esse resultado de esmagamento maior, bem mais expressivo, ele se deve principalmente por conta do ritmo de colheita. Quanto a mais soja disponível, maior é a capacidade de se processá-la. Mas os dados, apesar de estarem sendo apontados para números mais relevantes neste momento, de acordo com o próprio IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ele deve ficar muito próximo àquilo que foi registrado no último ano, na casa de 9.500.000 toneladas, um número bastante expressivo que significaria o segundo maior volume de soja processada no estado de Mato Grosso. Vamos ver esses dados então aqui na tela, fica mais fácil para o pessoal em casa identificar. Aqui o dado aqui de previsão de esmagamento de soja em Mato Grosso, próximo a 9,5 milhões, temporada 17-18 ficando com 9.250.000 toneladas da oleaginosa esmagada, processada lá no estado de Mato Grosso. Seria o segundo maior da história, caso se confirme esses dados aqui, estimados pelo IMEA, pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De olho agora nas cotações da soja nos portos do Brasil.
O Agricultura BR faz apuração diária para saber quanto está sendo paga a saca no Porto de Santos e Paranaguá. Os dados são da Grãos Corretora e a gente mostra que o valor registra, nesta terça-feira, 17 de abril, R$ 86,50. Esta é a cotação da soja no Porto de Santos hoje, terça-feira. A gente vê que, apesar do patamar continuar elevado, houve uma retração dos preços nestes últimos dias. No dia 11 de abril eram R$ 88,00 a saca, no dia 12, R$ 86,50 e no dia 13, última sexta-feira, R$ 87,50. Esta semana abriu com valor a R$ 87,00 e nesta terça, portanto, registra 50 centavos a menos, marcando uma queda de 1,7% no acumulado desse período considerado. Números interessantes para o preço pago pela soja produzida no país. Nós recebemos recentemente aqui nos nossos estúdios o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, Juliano Chimaidec, que comentava esse bom momento, um momento que destravou os negócios nos estados produtores. Ele dizia o seguinte, que é importante o produtor rural conseguir aproveitar as janelas de oportunidade, travar negócios e travar também negócios em relação aos insumos para a próxima temporada. Por quê? Porque essa situação da soja está com preço mais elevado e continua com valor mais elevado, apesar das quedas que nós estamos mostrando neste momento para os valores pagos nos portos, para conseguir uma melhor rentabilidade. Então, um conselho bem interessante, olha lá como é que está a sua questão de custo por hectare, quanto é que está o valor da saca, da bolsa da soja, e aí trava os negócios de acordo com essa renda melhor que está sendo oportunizada já há algumas semanas no país. A gente continua falando a respeito dos preços da soja nos portos, porque no Porto de Paranaguá, para essa mesma semana, houve uma ligeira redução também, de 2,27%. Veja só que no dia 11 de abril, o valor para a saca da soja no Porto de Paranaguá era de R$ 88,00 para a saca de 60 quilos. Um dia depois, no dia 12, chegava ou caía para R$ 86,00 a saca. A terça-feira vinha com alta. A elevação ela era principalmente projetada por conta do dólar no Brasil. O dólar subia e fazia com que a soja subisse também para R$ 87,50 na opção de preço aqui no Porto de Paranaguá. Na sexta-feira, a soja recuava ligeiramente na Bolsa de Chicago e o prêmio pago já estava um pouco menor do que nós tínhamos no começo desse mês de abril. Nesta segunda-feira, soja voltava para o patamar de R$ 86,00, vindo para R$ 86,50 por saca de 60 quilos. Enquanto que nesta terça-feira, valores com novo recuo, R$ 86,00 por saca de 60 quilos. Com isso, temos no movimento de uma semana, apesar do bom valor, nós temos aqui uma queda de 2,27% de acordo com a Grãos Corretora. Por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja. Eu lembro de alguns dos dados que o Agricultura BR destacava na abertura desta edição em torno das inspeções que são promovidas pelo Departamento de Agricultura nos Estados Unidos. E a semana encerrada até o último dia 12 teve um volume melhor do que a semana encerrada anteriormente. E ela registrava ali a casa de quase 500 mil toneladas de soja que haviam sido embarcadas ou prontas para o embarque pelos norte-americanos. Em relação ao esmagamento interno, a Associação Norte-Americana de Esmagadores, Produtores de Óleo Vegetal nos Estados Unidos, a sigla em inglês é NOPA, trazia também outro dado importante do começo dessa edição, um volume melhor para o mês de março. Março de 2018 conseguiu atingir um volume acima de 4 milhões de toneladas de soja esmagada nos Estados Unidos, registrando o melhor mês de março da história.
Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. A soja em Chicago, na abertura deste programa, estava na estabilidade, mas neste momento começa a dar ali uma situação, pelo menos um viés de elevação, um viés de alta. Posição de maio vem com $10,41 por bushel, posição estável no momento. Julho também na estabilidade, $10,52 por bushel. Posição de agosto, $10,54 mais 2 o bushel, vem na estabilidade, mas com viés de alta. E a posição de setembro já ganha 1 cento de dólar, vindo para $10,47 por bushel. Para a gente finalizar, vamos aos destaques da economia aqui no Brasil. A gente frisa mais uma vez que o FMI, Fundo Monetário Internacional, elevou a expectativa do PIB do Brasil no ano de 2018 e também para o ano de 2019, mostrando, portanto, que o país está nesse movimento de recuperação da sua economia. Agora sim, a gente fala do dólar comercial no país, que nesta terça vinha caindo frente ao fechamento de ontem. Vamos aos números de agora, então. A moeda continua operando com leve baixa de 0,31%, negociado a R$ 3,40 mais um. E com esta informação, encerramos aqui mais um programa para você. Chegamos ao fim de mais uma edição do Agricultura BR, agradecendo muito a sua companhia e esperando revê-lo em breve na 3ª edição. A gente se vê, então, na próxima. Esperamos você. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.